paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que não por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista das lições é o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente da casa publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD. A lição de hoje é a lição 7, Construindo Tudo para Minha Glória. Hoje vamos começar a estudar sobre Daniel 4. Esse livro nós descobrimos que Nabucodonosor chegou ao ponto de sua vida em que ele poderia refletir sobre suas realizações, desfrutar dos seus frutos. Quando jovem, ele tinha sido um general bem-sucedido, conquistando muitos outros reinos. À medida que seu império se tornava seguro e próspero, ele era capaz de voltar a sua atenção para a construção da Babilônia e tornando-se uma das grandes cidades do mundo da época, com alguns edifícios até mesmo sobrepostos com ouro. Além disso, havia os jardins suspensos, que eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta era uma grande estrutura de terraço para acomodar muitos níveis de árvores e plantas que pairavam sobre as paredes. Considerando que isso foi construído em uma área desértica, foi um feito de engenharia mantê-lo regado e construí-lo de tal forma que a água não destruiria o edifício. Havia muitas coisas de que Nabucodonosor poderia estar justamente orgulhoso de uma perspectiva humana, mas Daniel já havia lhe dito anos antes que seu poder, força e glória do reino eram dons do Deus dos céus. No entanto, o orgulho de Nabucodonosor resistiu em dar o louvor e a glória a Deus, a quem era devido, e em vez disso, tirou-o de si mesmo. O texto principal nos diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Resumo da lição. Tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus, e não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Os objetivos da lição é saber que Deus honrou a Nabucodonosor, mostrar os avisos de Deus para Nabucodonosor e apontar o preço do orgulho. Tópico 1. Um homem que se tornou grande. Subtópico 1. Um homem a quem Deus honrou. Em 2 Reis, capítulo 20, o profeta Isaías havia revelado ao rei Ezequias que no futuro o Senhor usaria a Babilônia para julgar Judá, levando sua riqueza e povo. Esse julgamento seria de acordo com o aviso que Moisés havia dado em Levítico 26 e Deuteronômio 27 e 28. Nabucodonosor era simplesmente a ferramenta que Deus usaria para conseguir isso, mas Deus também acabaria por julgar a Babilônia pelo seu mal também. Mesmo assim, Deus mostra muita paciência com Nabucodonosor. Lembre-se que ele era um rei pagão e acreditava em um panteão de deuses e seguia os muitos rituais de sua falsa religião. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Para a sua mente pagã. A conquista de Jerusalém significava que seus deuses eram mais poderosos que o Deus dos judeus. O Senhor, Deus de Israel, pacientemente ensinou-lhe a verdade. Subtópico 2, o primeiro aviso. No livro de Daniel capítulo 2, o Senhor revelou o futuro a Nabucodonosor em um sonho. No processo de tentar descobrir o que significava os sábios do rei, juntamente com todos
Os deuses que serviam provaram ser impotentes e incapazes de atender à demanda do rei. Isso só deu maior contraste com um Deus revelado, interpretando o sonho através de Daniel, para que Nabucodonosor reconhecesse que ele é um Deus dos deuses e um Senhor dos senhores, Senhor dos reis e um revelador de mistérios. Em seu primeiro sonho, que foi interpretado por Daniel, onde ele viu esta imagem, onde a cabeça de ouro, o peito de prata, o estômago de latão, a interpretação desse sonho era que, embora ele fosse a cabeça de ouro, seu reino deveria ser substituído por um reino inferior dos medos e dos persas. E após uma sucessão de impérios dominantes do mundo, Deus finalmente estabeleceria um reino que nunca acabaria, o reino de Jesus Cristo. Ele viu isso na visão e foi interpretado para ele por Daniel. Daniel também disse que foi esse Deus que lhe deu seu reino, poder, força e glória, mas o rei não levou essa verdade a sério. Ele ainda mantinha sua crença em muitos deuses, embora reconhecendo o Deus de Israel como um Deus superior. E, no entanto, embora ele reconheça que não havia nenhum Deus como o Deus de Daniel, que fosse capaz de revelar segredos e contar sonhos e assim por diante, mas parecia que ele não se submeteu verdadeiramente à interpretação do sonho, porque ele queria sentir que seu reino era um reino eterno, que seu domínio estava chegando ao fim. Subtópico 3, o segundo aviso. Nabucodonosor tinha sonhado com uma grande imagem cuja cabeça era de ouro. Cabeça esta dessa imagem era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, sua barriga, e suas coxas de latão, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro, parte de argila. Isso está em Daniel capítulo 2, versículo 33. Ele tinha recebido a interpretação de Daniel que ele próprio era representado pela cabeça de ouro, mas seu reino iria acabar e a ser substituído por outros que viriam atrás dele. Em Daniel capítulo 3 já descobrimos que Nabucodonosor criou uma imagem e ordenou que todos os funcionários do governo se curvassem e adorassem aquela estátua. Essa estátua de ouro tinha mais de 90 pés de altura e 9 pés de largura, aproximadamente 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Essas proporções são grotescas, mas estão em consonância com as esculturas típicas de alta arte do Império Babilônico. Note que era comum que antigos reis do leste erguessem estátuas de si mesmo para serem adorados. Ironicamente, Nabucodonosor provavelmente ganhou parte do ouro para essa estátua do Templo de Jerusalém. Veja só, a construção da imagem de ouro na planície de Dura pode ser vista como uma reação por parte de Nabucodonosor à interpretação do sonho lá de Daniel. Foi uma tentativa de escapar da mão do destino e de alguma forma imortalizar a si mesmo e suas próprias realizações. O rei fez a estátua por ocasião de uma cúpula de liderança. Nessa cúpula, o rei ordenou que os líderes nacionais adorassem a estátua ao som de uma trombeta. Por causa da interpretação de Daniel sobre o sonho anterior do rei Nabucodonosor, e o rei o colocando em uma posição de poder, Sadraque, Mesaque e Abednego foram feitos governantes na terra. Havia elementos políticos e religiosos para isso. Tornou-se um teste entre os deuses do rei e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele avisou que se eles não se curvassem e venerassem a imagem que ele criou, então ele os lançaria no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Estes 3 homens judeus simplesmente
proclamaram sua fé em Deus e confiaram a Ele, independentemente do resultado, e assim foram lançados na fornalha. Os milagres que então ocorreram, o fogo matando seus carrascos e queimando suas cordas, mas uma quarta pessoa aparecendo, filho dos deuses, como ele disse, protegendo para que eles estivessem ilesos, nem um fio de cabelo ou uma roupa danificada, nem um cheirinho de fumaça, forçaram Nabucodonosor a proclamá-los como servos do Deus Altíssimo e que era certo para eles desafiar o comando do rei, a fim de adorar apenas seu próprio Deus. O rei agora sabia que o Deus de Israel era um Deus único e supremo, mas ainda não estava pronto para ceder ao Senhor como o único Deus soberano. Pense, podemos crer que Deus nos adverte de forma contínua para que não venhamos a ser pessoas orgulhosas? Ponto importante, Deus abomina o orgulho e por isso nos dá diversas advertências em sua palavra, a fim de que não venhamos pecar contra ele. Tópico 2, os avisos de Deus. Subtópico 1, o terceiro aviso. Agora Nabucodonosor tem um sonho. E o sonho é o de uma grande árvore sobre toda a terra que é cortada por anjos e uma faixa de ferro colocada ao redor de seu tronco. Esses anjos são designados com o título de observadores. Enquanto esses observadores falam de cortar a árvore no versículo 15, de repente eles não estão mais falando sobre uma árvore, mas sim sobre uma pessoa. No versículo 16, que essa pessoa vai enlouquecer e ter a mente de uma besta. O versículo 17 é fundamental, é a afirmação do propósito para tudo isso. O propósito e a razão pela qual tudo isso vai acontecer é que o mundo, que o único Deus verdadeiro das Escrituras controla impérios e coloca reinos terrenos nas mãos de homens humildes. A grandeza e o tamanho de Nabucodonosor é representado pela grandeza do tamanho desta árvore. Enquanto ele está deitado na cama, essa visão vem e a visão vem de Deus e a visão vem de como um aviso para ele. Nosso Deus é tão gracioso e ele nos dá tanto tempo para nos arrependermos e alertarmos porque devemos nos arrepender. Daniel continua dizendo que o próprio Nabucodonosor, de acordo com o sonho, ficará enlouquecido e se comportará por aproximadamente 7 tempos como as bestas do campo. Qual é o ponto? Qual é o sentido de tudo isso? Que todos possam saber que Deus governa sobre a terra. Nosso Deus é um Deus soberano, interferindo na história humana. Ele não deixa rolar do jeito, de qualquer maneira, mas ele governa, ele interfere, ele é o rei. E você deve reconhecer isso, Nabucodonosor. Você deve parar de viver como se fosse a palavra final. E o significado da faixa de ferro ao redor da árvore também é fornecido a ele. Aparentemente, Deus não deixaria Nabucodonosor nesse lamentável estado de se comportar como um louco, mas restauraria o seu reino. Está muito claro o que vai acontecer com Nabucodonosor. Ele vai ser julgado por Deus por causa do seu orgulho, por causa de sua arrogância. Subtópico 2, a revelação divina. Daniel está atordoado com o sonho e sentiu o mesmo que Nabucodonosor sentiu. E o alarme deve ter sido visível, porque o rei teve que encorajá-lo a falar. Daniel, então, antecipou sua interpretação com o desejo de que o sonho se aplicasse aos inimigos do rei e não ao próprio rei. Daniel tinha compaixão genuína por Nabucodonosor. Ele, então, começou a interpretação. A primeira parte do sonho foi simbólica da grandeza do rei Nabucodonosor e da disseminação do seu reino.
A segunda parte foi o que foi perturbador. Nabucodonosor tinha visto um observador descer do céu e pronunciar que seria feito a árvore. Daniel deixa claro que este foi um decreto do Altíssimo contra Nabucodonosor, que ele se tornaria louco e viveria com os animais por 7 períodos de tempo, até que ele reconhecesse que o Altíssimo é o governante sobre o reino da humanidade. O tempo dos 7 períodos é incerto. É comumente pensado que pode ter sido 7 anos, mas poderia se referir a algum outro período específico de tempo. A esperança dada na interpretação é que o toco lhe assegurou que sua sanidade e reino seriam devolvidos depois que ele reconhecesse que os céus o Senhor governa. O homem, em seu orgulho, muitas das vezes pensa que está no controle. Nabucodonosor ia aprender que é o Deus dos céus, que está no controle sobre os assuntos dos homens. Daniel conclui sua interpretação com um apelo de que o rei se arrependesse de seus pecados e iniquidades, demonstrando com o fruto de fazer justiça e mostrar misericórdia aos pobres. Isso foi para atrasar o julgamento e prolongar sua prosperidade. Aparentemente, o rei deu atenção ao aviso por um tempo, mas o orgulho tem um péssimo hábito de voltar. Subtópico 3, o orgulho do rei. Depois de um ano, versículo 28 diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, enquanto o rei caminhava no terraço do palácio real da Babilônia. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que construí como residência real pelo meu poderoso poder e pela glória de minha majestade? Meu Deus, a arrogância dele, ele está cheio de si. E onde ele está? Ele está andando no terraço do seu palácio. Um pregador puritano disse: os homens muitas vezes se levantam a grandes alturas, não como Zaqueu para ver Jesus, mas sim para serem vistos. Nabucodonosor subiu para ver, mas não para ver Deus, mas sim para ver as coisas que ele realizou em sua vida. Deus tinha sido paciente e esperado por 12 meses e finalmente o fio foi cortado. Ele é despojado de sua autoridade, ele é despojado da sociedade, ele é despojado de sua sanidade, ele é despojado de sua humanidade. Se vai pensar como uma besta, vai ser como uma besta, Nabucodonosor. Pense, há uma conexão entre justiça e orgulho? Ponto importante: orgulho e injustiça andam juntos na vida de pessoas que desprezam a palavra de Deus. Tópico 3, o preço do orgulho. Subtópico 1, o julgamento divino. Em um instante, num piscar de olhos, Nabucodonosor é expulso do seu lugar mais alto. Um rei com todos os luxos, quem é que poderia imaginar isso e ser jogado num lugar mais baixo? Em um estado de besta, como um subhumano, até que ele saiba e venha aprender a lição de que o Altíssimo governa o reino dos homens. Para que Nabucodonosor venha aprender essa lição e para que ele venha reconhecer e ser um verdadeiro adorador de Deus. Ele precisa ser condenado por sua culpa, corrupção, orgulho e a desonra de seu pecado, do seu pecado. Então, irmãos, o mesmo é verdade para nós também, para que recebamos o Evangelho, para que recebamos e descansemos sobre Cristo como Ele é livremente oferecido no Evangelho, precisamos que nossos corações orgulhosos sejam humilhados
pelo Espírito Santo. Precisamos ver que o animal de Nabucodonosor, como o estado, é realmente apenas uma parábola para a natureza do nosso pecado e o que o pecado faz conosco. Note que essa humilhação que Nabucodonosor experimenta não é o fim da história. Lembre-se que seu sonho que Nabucodonosor ouviu, que Daniel interpretou, mesmo quando essa árvore foi cortada, havia um toco de suas raízes que foi deixado na terra. Isso sinaliza que a esperança permanece, mesmo em sua humildade. Agora aprendemos quando, pela graça e poder de Deus, Nabucodonosor é finalmente restaurado. O Senhor restaura aqueles que se arrependem do orgulho. Subtópico 2: nada é para a nossa glória. O orgulho é uma condição comum da humanidade e todas as pessoas têm isso em um grau ou outro, embora seja muito mais fácil reconhecer outros pecados do que o orgulho. Como alguém disse, o orgulho esconde os defeitos de um homem para si mesmo e os amplia para todos os outros. O orgulho, os orgulhosos, eles se orgulham até mesmo de pequenas coisas que realmente equivalem a muito pouco ou nada. Muitas vezes as pessoas até escolhem seus objetivos para coincidir com o que podem fazer bem a fim de provar sua importância. Em contraste com os orgulhosos estão as pessoas humildes e honradas. Eles são mais cuidadosos porque sabem que terão que comer suas palavras e engolir seu orgulho ocasionalmente. Mas isso não os preocupa porque eles sabem que é sem paixão. Esses são aqueles que, mesmo quando realizam algo grande, dará glória a Deus e compartilharão a honra com todos aqueles que estão envolvidos. Subtópico 3: Deus tem misericórdia. Por muito tempo que Nabucodonosor tinha permanecido naquele estado de animal, não somos informados, além desses 7 períodos de tempo que tem que passar por cima dele. Isso é mais uma designação de completude do que um período definitivo de tempo. Bom, no entanto, no final deste, Deus ele ordena o período de tempo mais longo que fosse. Nabucodonosor eleva os olhos para o céu e ele é restaurado tanto em mente quanto nas maneiras. Lembra-se, antes de sua humilhação, onde seus olhos estavam conscientemente definidos, eles estavam determinados em sua glória e em seu reino, e ele não podia ver passando também. Agora, pela graça de Deus, ele olha para o único que poderia restaurá-lo em sua miséria. Pela graça de Deus, ele se arrepende, o que é sempre um ato de graça de Deus. Ele finalmente reconhece que ele é e quem é Deus e quem Deus é. Ele sabe que não pode se salvar e então ele coloca os olhos no único que pode. Irmãos, quando o Senhor nos humilha em nosso orgulho e nós, pela graça de Deus, vemos a desgraça do nosso pecado, nossa única esperança de restauração e vida com Deus é fixarmos nossos olhos no arrependimento e fé no Rei Jesus. Pense, você reconhece a Deus em todos os seus caminhos? Ponto importante. Que Deus nos guarde de ser levados pelo esquecimento e arrogância. Para concluir, irmãos, Deus foi paciente com Nabucodonosor. Mesmo o julgamento contra ele, que o tornou louco por 7 períodos de tempo, foi projetado como um meio de humilhá-lo para que ele reconhecesse a verdade sobre Deus. Tudo que Deus quer fazer em nossas vidas, o orgulho se opõe. Tudo. Não deixe que o orgulho se atrapalhe para dificultar seu relacionamento com ele, ou danificar ou destruir seu relacionamento com outros crentes também. Como vimos em nosso estudo de Daniel 3, como Sadraque,
Mesaque e Abednego, devemos nos humilhar diante do Senhor por obediência aos seus comandos e deixá-lo cuidar do nosso futuro, seja lá o que for. Confie no Senhor em vez de se apoiar em sua própria compreensão e deixe-o redirecionar seu caminho. Não se exalte, deixe o Senhor fazer isso no seu caminho e no seu tempo. E chegamos ao final desse estudo. Não esqueça que estará aí embaixo o link dos slides dessa lição. Nada mudou. Os slides estarão disponíveis a todos, ok? Somente a dinâmica da aula agora das gravações serão diferentes, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais o Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.